Eu sou Dead Joe, o mensageiro das sombras. Este é o 10º e último arquivo do Decálogo Sombrio. Chegamos ao fim de uma jornada de mistérios, presságios e reflexões. O fim nem sempre é claro. Às vezes, ele se esconde entre sombras que pensamos não nos pertencer e no silêncio nos observa. Hoje contarei uma história que atravessa o tempo, a geografia e a consciência humana. Uma história que nos faz perguntar: o que realmente nos pertence e o que é apenas sombra que seguimos sem perceber? Em 1952, na pequena cidade de Pontypool, no país de Gales, relatos começaram a surgir sobre uma casa antiga, conhecida como a Mansão Aberford. Visitantes diziam ouvir passos que não tinham dono, sombras que se moviam sozinhas. Uma presença constante, que parecia querer dizer algo, mas jamais se revelava. Entre 1952 e 1957, moradores locais relataram fenômenos inexplicáveis, objetos que mudavam de lugar, vozes que sussurravam perguntas sem resposta, e uma sensação inescapável de que tudo ao redor pertencia a algo que não era deles. Um diário encontrado em 1958, escrito por uma jovem chamada Eleanor, dizia: "Cada noite sinto uma sombra ao meu lado. Não a vejo, mas sei que me observa. Pergunto-me: ela me segue ou sou eu que sigo sua escuridão?" Em 1960, um historiador da região registrou que a Mansão Aberford foi construída sobre antigos caminhos de peregrinação. Estranhos acontecimentos, desaparecimentos discretos e relatos de presságios pareciam conectar passado e presente, sombra e realidade, vida e morte. Essa história nos força a refletir. Quantas sombras carregamos sem perceber? Quantos sinais ignoramos? O que nos pertence e o que apenas nos persegue? A sombra que não te pertence não precisa gritar para existir. Ela apenas observa, paciente, e nos desafia a entender o que somos em meio ao mundo que pensamos controlar. E se olharmos para além da Mansão Aberford, vemos sombras semelhantes em outros cantos do mundo. Em 1971, no Japão, relatos de uma antiga escola em Kyoto falavam de uma sombra nos corredores vazios. Alunos e professores descreviam o mesmo sentimento, uma presença que não podia ser tocada, mas sabia de cada movimento. Eles contavam que objetos às vezes se moviam sozinhos, livros caíam sem razão, e vozes sussurravam nomes que ninguém pronunciava. Em 1983, nos Estados Unidos, na cidade de Salem, uma família relatou sombras que se deslocavam pelas paredes sem causa aparente, como se algo estivesse reivindicando o território que não lhe pertencia. As crianças sentiam a presença no quarto, mesmo quando estavam sozinhas. Um diário encontrado posteriormente dizia: "É como se alguém olhasse através de mim, mas eu não posso vê-lo." Cada sombra é uma pergunta que não sei responder. A sombra que não te pertence é universal. Ela desafia, questiona, e em silêncio nos força a olhar para dentro de nós mesmos. No século XXI, em 1999, uma pesquisadora de fenômenos sobrenaturais chamada Helena M. estudou relatos de sombras em antigos castelos na Escócia. Ela percebeu um padrão. Sempre que alguém tentava ignorar a sombra, ela se fazia mais presente. Sempre que alguém questionava sua existência, ela parecia recuar, como se brincasse com a curiosidade humana. Isso nos leva a refletir. Quantas vezes ignoramos sinais à nossa volta? Quantas vezes acreditamos que podemos controlar o que não nos pertence? E se parte de nossa vida fosse apenas seguir sombras? A vida é cheia de escolhas e consequências. Algumas dessas escolhas carregam sombras que não pertencem a nós, mas que nos seguem silenciosamente, moldando nossos pensamentos, nossos medos, nossas noites. E mesmo quando nos sentimos sozinhos, essas sombras estão ali, como lembranças de que o mundo é maior, mais antigo e mais profundo do que podemos compreender. Enquanto atravessamos histórias, culturas e tempos, vemos que a sombra não tem nome, nem rosto, nem forma definida. Ela é apenas o reflexo de algo que nos observa e nos lembra de que nem tudo que está presente nos pertence de fato. Ao concluir este 10º arquivo, quero agradecer a você que ousou acompanhar até aqui, que se permitiu sentir o frio, a inquietação e se deixou envolver pelas sombras. O decálogo sombrio do Dead Joe está completo, mas os arquivos permanecem para quem deseja revisitar os mistérios, os presságios
e as reflexões que compartilhamos. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que sentiu e compartilhar com aqueles que também se atrevem a olhar para as sombras. Eu sou Dead Joe, o mensageiro das sombras. Esta foi a última história do Decálogo Sombrio. Mas lembre-se, algumas sombras nunca nos deixam e algumas perguntas nunca têm respostas. E enquanto você caminha pela luz do dia, algumas sombras caminham silenciosamente ao seu lado, lembrando que o mundo não é apenas o que vemos, mas também o que sentimos e tememos.